Boa tarde a todos, boa tarde, sejam bem-vindos aí à nossa live, uma live programada aí pela UCAS, pensada para desenvolver em vocês conhecimentos sobre a LGPD. É uma live gratuita e, primeiramente, quero agradecer a todos vocês por estarem aí disponibilizando um pouco do tempo de vocês para estarem aqui conosco. É uma grande honra compartilhar esse conhecimento junto com vocês ao longo dessa hora. A gente traz aí o João, que é um professor, consultor, palestrante de muita capacidade e de muita experiência. E ele vai falar um pouco aí sobre a Resolução 18 e 19, o impacto que essa resolução tem aí nas instituições de saúde. Então, quero desejar a todos aí um momento de muita troca de experiência. Se vocês quiserem fazerem perguntas, vocês podem colocar aí no chat ao lado, que a gente vai estar fazendo essa curadoria para que, no final do evento, o João possa responder algumas das perguntas, tá bom? De antemão, muitíssimo obrigado e que a gente tenha aí uma experiência bem agradável. João, eu passo a palavra para você e agradeço demais pela participação aqui conosco, meu amigo. Maravilha, Geandro, muitíssimo obrigado. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, né, da gente poder fazer essa troca. Sempre uma troca muito boa com a ASEB, sempre uma troca muito boa com a UCAS. Eu acho que falar para a saúde, falar sobre privacidade, falar sobre gestão é sempre muito bom, sempre muito legal. Bem, a gente já vai começando, o pessoal está chegando aqui devagarinho, aproveitar as dicas do Geandro, daqui a pouco ele vai deixar a gente, deixa eu segurar ele um pouquinho aqui na tela, né, Geandro? Aproveitar e pedir o pessoal que está com a gente aqui para já aproveitar que está no canal, já curta, compartilhe, né? Pega esse material, convide aí a sua equipe. É muito importante que você esteja atento a esse trabalho. Geandro bem disse, a gente vai falar sobre Lei Geral de Proteção de Dados, mas um ponto muito específico são as resoluções 18 e 19, e aí tem um assunto grande aí para a gente tratar, não é isso, Geandro? Perfeito, perfeito. Não esqueçam de compartilhar aí para que a gente possa ter o maior número de pessoas, que isso seja algo que vá estar aí atingindo um maior número de pessoas, com o objetivo de que essa informação possa realmente ajudar as instituições de saúde, não só aqui do nosso estado, mas do Brasil todo, né, João? Isso aí. Muito bem, muito bem. A intenção é realmente poder criar essa construção e expandir de Bahia para Brasil e de saúde para mercado, né? Afinal de contas, o que a gente quer é um ambiente cada vez mais seguro, mais bem tratado. Jando, vou roubar a tela aqui para mim. Jando, volta no finalzinho, porque tem surpresa, né? Tem coisa boa no final. Tem uma surpresa boa para a gente no final. Tem uma surpresa boa para a gente. Muito bem. Te chamo no final, te coloco para dentro aqui, amigo. Vamos lá. Bem, pessoal, vamos lá. Muito bom estar aqui com vocês. Hoje, dia 11 de dezembro, né, de 2025, a gente está encaminhando o fechamento de um ano, que é um ano importantíssimo para a proteção e privacidade de dados. Aliás, ontem, né, nós tivemos a publicação da Resolução 23, que trata aí do calendário da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, já enxergando o biênio 25-26. E para quem não leu essas duas resoluções, aliás, essa resolução, né, a 23, tem muita coisa boa, muita resposta para coisas que nós estamos ansiando desde 2018. Então, a gente tem um assunto bem legal. Para você que está chegando agora, para você que está começando com a gente, já deixar os recadinhos. O Jean fez uma abertura muito bacana, mas tem aqui embaixo uma opção de comentário. Então, faça os comentários, tenha dúvida, coloque as dúvidas. No final, eu vou resgatar cada ponto que foi ali observado e, a partir desses pontos observados, eu vou também apresentar respostas, trocar experiência, trocar dúvida, e aproveita para colocar aqui de onde você está falando. Já vejo aqui o meu amigo Luiz ali, da região do Triângulo Mineiro, um abraço forte, a Maiana, muito boa tarde, o Luiz Tadeu também, a Tânia de Aracaju, que bom ter você aqui, Tânia, o Sandoval, meu parceiro, né, de tantas oportunidades aí, eventos na ASEB, a Adriana, minha querida amiga aqui da Prefeitura de Belo Horizonte, que bom ter você aqui, o Igal também está com a gente, aqui de Belo Horizonte, está aqui do meu ladinho, está perto da gente, que bom, pessoal. Vai colocando aqui no chat de onde você fala, me fala um pouquinho sobre você, um pouquinho sobre sua experiência, um pouco sobre como a LGPD faz sentido para você, e aproveite e já
curte o conteúdo, que assim você ajuda o nosso trabalho, estimula a gente. Santa Cruz do Sul, Silvia está aqui com a gente. Silvia é uma parceira também de muitas oportunidades, que bom. Maiana falando aqui que ela é de Salvador, legal, muito bom, gente. Olha, é muito legal ver, né? A gente está Aracaju, Salvador, Nordeste. Aí a gente tem a Silvia lá no Rio Grande do Sul, né? Passando pelo Legal aqui em Minas, pela Adriana aqui em Minas. Olha, a Márcia já extrapolou Santiago. Que bacana. Então, estamos além das fronteiras brasileiras. E que bom, né? Especialmente o Chile, que tem uma legislação tão especial acerca de proteção e privacidade de dados, ter a experiência aí da Márcia aqui com a gente também. Vai ser muito legal. Que bom que vocês estão. Jaqueline, que bom já que está aqui. Jaqueline, a gente fez um trabalho muito bacana em Frutal, ali no interior do estado de Minas. Então, tem muita gente boa aqui, né? Que legal. Bem, vamos começar, pessoal. Vamos lá, vamos começar a nossa pauta. Hoje a gente tem um encontro muito bacana para falar de muita coisa. Eu trouxe um material muito rico para a gente poder discutir, mas só funciona se vocês participarem, tá? Então, curtam, compartilhem, mas especialmente comentem aqui à medida que a gente vai trabalhando. Meu nome é João Gonçalves, sou advogado por Minas, atuo com proteção e privacidade de dados desde 2017, muitos amigos queridos aqui na sala, muitos profissionais que a gente vem atuando aí no mercado, cada um da sua forma, contribui um com o outro. A minha forma de contribuir passa um pouco por esse momento de trocar experiência com vocês, e eu sou muito grato aqui. Quero agradecer a Zeb, nas pessoas de Maísa e Mauradã, né, na superintendência e na diretoria, e a Universidade Corporativa da ASEB, nas pessoas de Geandro e Sandoval, pela oportunidade de realmente representar e falar para nessa marca, falar nesse time, falar para esse conjunto de profissionais que estão aqui nos assistindo. Sempre, sempre, sempre gratidão. Não faz sentido nenhum a gente fazer nada se não puder trocar um com o outro, né? E hoje, o nosso assunto, eu vou compartilhar minha tela aqui logo de pronto. Deixa eu só... Quem está comigo há mais tempo sabe das minhas dificuldades aí com compartilhamento de tela, mas eu acho que vai dar tudo certinho aqui. Deixa eu só colocar aqui. Pronto, já vejo a minha tela ali compartilhada, já está tudo ok. Legal, então está aparecendo aqui, já consigo ver as mensagens também. Estou bem organizado aqui no tempo e no espaço, né? Então, eu tô ok, pronto, estou bem organizado no tempo e no espaço, as coisas estão bem anotadas, acho que agora a gente vai conseguir fazer o nosso trabalho, o que a gente quer. Bem, pessoal, o nosso papo hoje é sobre as resoluções 18 e 19 da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Essas resoluções foram publicadas ao longo do ano de 2024, assim como as resoluções 15, 17, 20 e agora 23, mas mais destaque para as 15, para a resolução 15 e para a resolução 17 e 20, e aí eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas daqui a pouco. E o que a gente tem de importante? Que quando a LGPD foi publicada, ela trouxe uma série de artigos, eu não vou dizer vagos. A LGPD ela é principiológica, então ela aponta uma direção, né? Mas ela não aponta essa direção de uma forma objetiva, até porque se ela assim o fizesse, ela estaria obsoleta muito rapidamente, né? Então, como legislação principiológica, ela precisa ter um aspecto mais aberto. E aí, paralelo a isso, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, dentro da sua competência, vem fechando ou respondendo a alguns pontos, né? E 2 pontos importantes, de vários, né? Mas 2 pontos importantes foram respondidos esse ano. Um se refere ao encarregado de proteção de dados, né? Quem é esse cara? O que ele faz? Quais são os critérios, né? Existe, não existe conflito de interesse? Qualquer um pode ser encarregado de proteção de dados? Precisa nomear quem precisa, quem não precisa? Isso não era tão claro assim na lei, né? Lá no artigo 41, né? Nós tivemos até uma resolução, que é a resolução 2, que trata dos agentes de tratamento de pequeno porte, e ali ela fala um pouquinho sobre a dispensa do encarregado, mas não entra em detalhes, né? Então, esse é um ponto. E, de outro lado, nós temos o artigo 33, que fala sobre transferência internacional em tempos de nuvem, né? Em tempos de sistema SaaS, em tempo de armazenamento web, né? Armazenamento em servidores fora da nossa empresa. Importantíssimo a gente entender que há uma questão de envio de dados para fora do país. E o artigo 33, ele passava pelo assunto, na verdade, o 33, o 34, o 35,
ele passa pelo assunto de uma forma mais principiológica, mais orientativa, e agora nós temos a Resolução 19, que trata disso. Então, essa é a pauta de hoje, né? Nós vamos falar exatamente sobre esse cenário, esse é o nosso desafio, esse é o que a gente quer tratar hoje. Rapidamente, só para que eu possa, Gutenberg, que chegou com a gente aqui, muito boa tarde. Pessoal, vocês vão colocando no chat, eu estou vendo aqui tudo que vocês escrevem, tá? Então, por favor, fiquem muito, muito à vontade, para mim é importante ter vocês aí comentando. Para que eu possa colocar todos e entender, até para que eu me sinta mais confortável, porque nós estamos todos na mesma página, o que é importante a gente falar sobre a LGPD? O primeiro ponto, e hoje ainda, né, é curioso que passam os anos e a gente não sai dessa condição, embora seja cada vez menos, mas precisamos repetir, né? Hoje ainda estava com um advogado de Salvador e ele falava, olha, a lei ainda não pegou, né? Aquela coisa, eu falei, não, muito pelo contrário. A lei pegou muito, 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 muito. Max, meu querido, Tânia, muito, muito boa tarde. A lei pegou muito, muito mesmo, né? A lei já pegou, a lei é válida. E aí a primeira coisa que a gente tem que falar sempre é, a lei é válida, a lei é vigente desde setembro de 2020. Então, nós temos 4 anos de vigência de norma, 4 anos de exigência de norma, uma norma que tem duas partes que precisam ser coordenadas. De um lado, é uma lei que protege direitos, é uma lei que garante a proteção de dados, que garante os direitos da pessoa humana, que garante essa preservação aí desse ativo do titular de dados. Mas é uma lei que, de outro lado, para garantir, cria obrigações para quem recebe esses dados em confiança, seja pessoa física ou jurídica, seja pessoa de direito público ou privado, qualquer um que trata dados pessoais no Brasil está ali submetido às regras da Lei 13.709, também aí chamada de LGPD, né? Que é Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E aí, o pessoais, de vez em quando, a gente esquece de comentar, mas é Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E o que essa lei tem de importante nesse primeiro slide de nivelamento, né? Ela cria regras, e esse é o ponto. Esse é o ponto para a gente entrar no nosso cenário. Às vezes, e num programa de conscientização isso é importante, nós precisamos trabalhar esse lado mais social da lei, né? Esse lado mais regulatório de preservação da lei, que é a proteção de dados. Mas num ambiente em que a gente vai falar para encarregados de proteção de dados, para gestores, para tomadores de decisão, nós precisamos ter muito claramente que é uma lei que cria obrigações. Então, é uma lei que cria regras para como você coleta os dados. Então, ela fala sobre uma coleta mínima, uma coleta adequada, necessária, né? É uma lei que pede reflexão sobre processos, por óbvio. É uma lei que fala sobre como você guarda esses dados. E aqui tem um ponto importante para a nossa Resolução 19, que a gente vai falar hoje, né? Então, ela exige que você tenha uma guarda segura, que tenha ações preventivas, que garanta a qualidade desses dados. É uma lei que fala sobre como você compartilha esses dados. Então, é uma lei que cria responsabilidade, que cria figuras como o controlador, como o operador, como o controlador conjunto, como o subprocessador, e agora como o importador e o exportador de dados, né? Então, são figuras que nós não tínhamos e que agora aparecem na Resolução 19, e por isso, cada vez mais, a necessidade de ter contratos, de ter pactos, de ter assessment, avaliações, da gente ter cuidado com esse tratamento. Então, é uma norma que de fato, vem para regular isso e dizer, olha, se você recebe e se você compartilha, você tem deveres, você tem obrigações. E uma norma que vai entrar num ponto que, para a gente, especialmente na saúde, aqui nesse contexto, né, da nossa tratativa, uma norma que vai cuidar essencialmente de como nós excluímos dados, né? Então, como nós excluímos dados? Artigos 16, 15, fala sobre matriz de temporalidade, fala sobre exclusão, sobre encerramento, tratamento de dados. Ela cria 4 regrinhas, né, hipóteses de exclusão de dados, né, cumprimento de obrigação legal, alcance da finalidade, revogação do consentimento ou por exigência da autoridade num processo sancionador. E aí a gente tem que ler o artigo 52 junto com a resolução 1, né, para poder trazer isso. Então, é uma lei que vai
pedir que a gente tenha gestão, que nós tenhamos cuidado, e essa exclusão inclui os dados guardados fora, né? E vocês vão perceber que ao longo de toda essa apresentação inicial, eu estou falando sobre a resolução 19. Mas o que tem a resolução 18 nesse contexto? Bem, a resolução 18 trata do cara que vai gerenciar, coordenar todo esse processo, que é o nosso famoso DPO, né? Ou encarregado de proteção de dados. Ou seja, é dele a gestão, é dele, às vezes não a execução, mas o direcionamento, a governança, a conduta, o monitoramento, a orientação em melhores práticas. E por que passar por essa fase de nivelamento ela é importante? Porque ela vai trazer para a gente, quando nós falarmos sobre especificamente a resolução 18, vai ficar mais claro esse cara nesse contexto, né? Nesse contexto de gestão, nesse contexto de programa de privacidade, de acompanhamento. Então, esse camarada vai ficar mais fácil, né? Aires, muito boa tarde. Tá chegando aqui. Vou aproveitar para molhar aqui a garganta. Bem, agora que nós temos o contexto da lei, vamos pegar um pouco de uma série histórica. A lei foi publicada em 2018, em 2020 a sua vigência, a gente já falou disso. Em 2021 nós tivemos a resolução 1, que trata do processo fiscalizatório sancionador, leitura importantíssima, até para entender como que é essa fiscalização responsiva que a NPD fala tanto. E aí a importância do DPO, da prontidão dele em dar informações, né? Isso é fundamental, a compreensão da resolução 18 passa um pouco por entender esse processo fiscalizatório da NPD, que está lá na resolução 1. Em 2022, nós temos a resolução 2, que trata dos agentes de tratamento de pequeno porte, o que é muito inteligente por parte da autoridade, porque ela separa, se a gente pode dizer assim, empresas que oferecem tratamento em grande volume, com risco, com uso de tecnologia, uma série de vantagens, de empresas mais naturais, que menos utilizam dados, como algumas MEIs, como algumas empresas de indústria, e que talvez não devessem a elas ter o mesmo peso a LGPD. Então, ela cria ali uma série de alternativas, como um roupa diferenciado, como a não necessidade de publicação ou indicação do encarregado, que a gente vai falar hoje, como a questão do prazo do artigo 19 para resposta ao titular, que é um pouco dilatado, de 15 para 30 dias. Então, tem algumas vantagens em ser agente de tratamento de pequeno porte. Em 2022, nós tivemos ainda, falando de saúde, desse nosso universo, nós tivemos ainda uma outra abordagem bem interessante que a gente precisa trazer para o nosso contexto, que foi a alteração do manual da ONA. E aí, ONA, PAD, PAU, que tiveram seus manuais alterados para incluir LGPD como um dos requisitos avaliados no programa de auditoria, né? Nós tivemos uma ação importante do Ministério Público, especialmente para quem é filantrópico, contratualizado com o sistema público, em que agora os contratos já saem com metas e métricas qualitativas para a proteção e privacidade de dados. Então, isso é um ponto interessante da gente observar. 2022 realmente tem esse início, esse movimento, né, mais acentuado. E tivemos a publicação da Resolução 518 da Agência Nacional de Saúde, que muda a Resolução 443 para planos de saúde com mais de 20 mil vidas, criando algumas regrinhas de governança ou ajustando essas regras de governança, e com isso passa também aí pela proteção e privacidade de dados, né? Em 2023, nós tivemos a publicação da Resolução 4. A Resolução 4 ela é fundamental porque é a partir dela que se estabelece a dosimetria das sanções. Então, nós já temos, a partir de 2023, as primeiras multas e as primeiras decisões sancionadoras, né, para a empresa. E em 2023, nós tivemos a publicação ainda da Resolução 786, da Resolução 786 da Vigilância Sanitária. O que essa resolução faz? Ela altera a Resolução 32, que cuida ali da perspectiva dos alvarás para laboratórios, né? Laboratórios de análises clínicas, né? Então, a gente está falando muito especificamente de um segmento, incluindo uma regra, né, na 786, que é o fiscal vai avaliar a conformidade à LGPD dos laboratórios. Por que isso é importante? Porque
Porque se nós estamos falando em conformidade LGPD, se a gente vai falar de resolução 18 e 19 e eu preciso estar atento a essas resoluções, eu estou dizendo que eu preciso trazer essas resoluções para o meu contexto de proteção e privacidade de dados e gestão, sob pena realmente de não ter a conformidade mais adequada, né? De não ter a conformidade mais adequada. Aí nós temos em 2024, esse ano, a publicação da Resolução 15, que regulamentou o artigo 48, trazendo uma perspectiva importante sobre resposta a incidentes. Inclusive, aqui na UCAS, né, na Universidade Corporativa, nós tivemos um curso bem bacana sobre resposta a incidente de segurança. A Adriana esteve comigo, Geandro, Sandoval estiveram comigo nesse curso, né? Foi muito bacana fazer esse curso aqui com a Universidade Corporativa. E para o final do ano, né? Então, nós tivemos ali a partir de julho, agosto e setembro a publicação da Resolução 18, que trata do encarregado de proteção de dados, regulamentando o artigo 41, e a publicação da Resolução 19, que trata sobre a transferência internacional de dados, regulamentando aí o artigo 33. Na verdade, 33, 34, 35, que fala sobre o tema. João, legal, a gente tem essa visão, e por que ela é importante? Ela é importante porque, a partir dela, a gente começa a compreender dois aspectos. O primeiro é que a LGPD não está morta, ela está regulamentando, né? A NPD está num processo de estruturação e eu sou suspeito para comentar. Como vai, Mário? Mário Seconce, São Paulo, muito boa tarde, meu amigo, que bom ter você aqui. A LGPD está no momento, a NPD está no momento de estruturação, e que dentro desse momento de estruturação, ela pede que nós estejamos atentos às mudanças. E isso é importante. Então, o primeiro ponto de entender é: a LGPD não está morta, a LGPD não é um processo implantado e acabou, é um processo cada vez mais contínuo. Então, perceba que todas as ações que nós tivemos ao longo dos últimos anos para trabalhar a visão do encarregado, para trabalhar a visão de incidentes de segurança, para trabalhar a visão de transferência internacional, para ficar por esses aí, né? Esse trabalho precisa ser refeito, uma releitura de contexto para adaptação às novas regras que agora a autoridade trouxe, né? Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é a grande oportunidade que nós temos a partir de então, que é exatamente esse momento de aprendizado, de melhoria contínua, de revisar os procedimentos, de consolidar algumas informações. Então, nós temos, a partir disso, alguns desafios que serão ainda mais importantes à medida que a gente se debruçar sobre cada um desses temas e trazer para dentro do nosso ambiente de governança esses ajustes, essas atualizações, né? E aí nós precisamos pensar na importância dessas duas resoluções e quando conversava, né, com a UCAS sobre falar desse tema numa vertical, né, sem dispensar o óbvio, que é falar sobre LGPD, que é falar sobre segurança, que é falar sobre a importância da lei, quer falar sobre treinamento e preparação de pessoas, sobre mapeamento, risco, gerenciamento, tudo isso é fundamental. Mas por que trazer de forma destacada essas resoluções, a 18 e a 19? Porque, num primeiro momento, elas são basilares para o contexto que a gente vive na saúde, né? O primeiro contexto é a grande transformação digital que vivemos ao longo dos últimos anos, tem nos impulsionado na saúde cada vez mais a comprar serviços externos de cloud, serviços externos de oportunidade com software, né? Então, cada vez mais a gente tem comprado serviços de fora, porque nós temos um ambiente mais barato, porque nós temos uma tecnologia mais disponível, porque motivo que for, a gente tem comprado muita coisa de fora na saúde, e isso não é um problema. Na verdade, a grande transformação dos últimos 15 anos na saúde passa exatamente pela nossa incorporação tecnológica tardia, mas importante. E agora que a gente tem toda uma incorporação tecnológica montada, com toda uma estrutura apontando aí para o uso de cenários de interoperabilidade, de conexões, de troca, de uso de inteligência artificial,
nós precisávamos realmente ter uma visão mais segura sobre como a autoridade enxerga essa transferência internacional. E agora a gente tem, né, a definição das cláusulas padrão, as definições ali, ainda em construção, é verdade, de quais são os países indicados para essa troca. Então, a resolução 19, ela é muito importante da gente falar. E o outro motivo de trazer essa vertical foi a figura do encarregado de proteção de dados. Ainda é muito comum, André, muito boa tarde, bom ter você aqui. Ainda é muito comum, e o Mário, que está conosco aqui, a gente conversa muito sobre isso ao longo dos últimos 2 anos, a ideia de quem que eu vou indicar para encarregado, né? As empresas padecem um pouco dessa dificuldade da indicação. Será que eu indico A, B? Qual o critério, qual o perfil? Tem que ter certificado, não tem que ter certificado, tem que ser formado, tem que ser do direito, tem que ser da TI, tem que... Quem é esse cara que é o encarregado de proteção de dados? Porque ele é fundamental, né? É ele que vai conduzir o programa de privacidade. Então, quando discutíamos sobre esse tema, eu falava com a UCAS, olha, a gente realmente precisa trazer a figura das resoluções 18 e 19, porque o momento tecnológico na saúde ele é oportuno para discutir transferência internacional e os riscos que envolve, e como que o governo, que a legislação, que o nosso Estado, Brasil, tem cuidado disso. E, de outra ponta, discutir esse encarregado que os hospitais precisam nomear, que as clínicas precisam nomear, não só por uma questão de lei, mas até pela primeira pauta, a incorporação tecnológica, né? Quem toma a decisão pela melhor tecnologia, mas vai ser quem usa, tudo bem, mas quais os critérios, quais as validações, quais os riscos, quais os cuidados? É importante ter alguém dentro de casa que faça esse trabalho, e esse trabalho de validação passa naturalmente pelo encarregado de proteção de dados. Então, esses 2 artigos, né? O artigo 41, que trata lá do encarregado, e o artigo 33, especificamente a partir do 33, que trata da transferência internacional, são artigos importantes para a gente poder discutir. Bem, dito isso, vamos entrar aqui nas 2 resoluções. E aí eu vou fazer um recorte muito importante, até para que vocês possam, depois, quando tiverem oportunidade de voltar a esse material, que vocês possam separar em que momento a gente está falando de uma resolução, em que momento a gente está falando de outro. Então, agora eu vou começar, agora que a gente já entende o contexto, né, onde a gente está inserido, eu quero falar com vocês especificamente sobre a resolução 18 e o que ela muda. Vamos lá. Quando nós pensamos no encarregado de proteção de dados, nós pensamos naquela pessoa que a lei disse que cuida da privacidade. Mas será que é isso? Será que é só isso que esse encarregado faz? Né? Quem que é esse camarada? Qual a importância dele nesse processo? O que ele contribui ou não com a empresa? Até onde ele tem responsabilidade ou não? Né? Eu me recordo que 2018 e 2019 foi carregado de expressões como DPO vai ser preso, se for nomeado como DPO vai para a cadeia. E à medida que o tempo foi passando, foi desconstruindo, né? Em especial pelo artigo, uma leitura mais atenta do artigo 42, que fala sobre a responsabilização dos agentes de tratamento. Depois, uma leitura mais atenta do artigo 5º, que diz que agente de tratamento não é um encarregado, né? E agora nós temos a resolução 18, que traz isso, essa segurança, que traz essa figura. Mas o encarregado também já passou por uma série de outros desafios, como a perspectiva ali de ser pessoa física na lei original, aí a medida provisória 869 muda para a possibilidade de pessoa jurídica, e como que a gente interage nesse sentido, né? Mas vamos entender primeiro o que diz a lei, e aí eu preciso passar por essa parte, tá? Eu prometo que vai ser extremamente simples. O que diz a lei sobre quem é esse encarregado? E ela faz isso de uma forma muito simples, em um único artigo. Então, está lá no nosso capítulo 6, que trata dos agentes de tratamento de dados pessoais, seção 2, do encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Porque a seção 1 trata do controlador e do operador, né? Aí a seção 2, ela vai tratar do encarregado pelo tratamento de dados pessoais. E aí, é bem interessante a gente pensar que a legislação diz o seguinte, ó, o controlador deverá indicar encarregado pelo tratamento de dados. Aí muita gente fala assim, então o operador não precisa indicar. Gente, o operador não.
mas o operador sempre será também controlador dos seus próprios dados, por exemplo, dos seus funcionários, dos seus clientes. Então, ele não tem que indicar um encarregado naquela relação, mas ele sempre terá um encarregado, né? Então, o que a lei começa? O controlador deverá. Eu gosto muito dessas expressões nas leis, quando elas indicam alguma coisa muito objetiva. Então, não é facultado, exceto a previsão trazida pela Resolução 2, que fala sobre os agentes de tratamento de pequeno porte, o controlador deve indicar um encarregado, né? E a expressão utilizada é indicar, ou seja, alguém que responderá para o mercado quando suscitado acerca de tratamento de dados pessoais daquela empresa. O parágrafo 1º fala que a identidade e as informações de contato devem ser divulgadas publicamente. E aqui tem um ponto de crítica a alguns colegas, às vezes, tá? A lei ela não diz assim, os contatos do encarregado devem ser indicados. A lei diz claramente a identidade e as informações de contato. Então, quando você for publicar o seu aviso de privacidade, o nome do DPO tem que ser indicado. Só que muita gente deixou isso de lado pela leitura um pouco equivocada do parágrafo 1º, mas veio a resolução 18, a gente vai falar disso e confirma esse cenário, tá? E aí nós temos o parágrafo 2º do artigo 41, que traz para a gente 4 verbos de ação do encarregado. Eu preciso colocar dessa forma, porque a resolução 18 confirma todos eles. E aí a gente vai falar dela, né? Quais são os verbos do encarregado? Aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar providências. Veja que não é facultado, é ordem. Aceite a reclamação, preste esclarecimento e adote providências onde couber. Então, essa é uma primeira grande atribuição. A gente vai ver na 18 como que isso ficou, né? Receber comunicações da autoridade e adotar providências. Olha que interessante. A autoridade quer e a lei manda que exista um contato para ela, a autoridade, não ter que ficar caçando com quem que ela vai conversar. Então, ela, a autoridade, chega e fala assim, com quem que eu falo nessa empresa? Com o João, porque a identidade dele está apontada, né? E os contatos dele também estão apontados. Então, ela vai mandar um comunicado e, a partir do comunicado, cabe ao encarregado adotar providências. Não cabe a ele executar tudo, mas garantir o andamento, né? Terceiro ponto, olha que interessante. Orientar os funcionários seletistas e não é ou, não é talvez, não é vamos ver, e os contratados da entidade, ou seja, da empresa que ele representa como encarregado, a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados. Então, onboard, atualização, a verificação e auditoria em prestação de serviço cabe, no que diz respeito a treinamento sobre privacidade, cabe ao DPO. Ele pode determinar que outra pessoa faça, o RH, por exemplo, dentro do PDI, dentro do LNT, pode, mas a responsabilidade por gerenciar para que aquilo aconteça é do encarregado, né? E aí vem um inciso 4, que ele é um pouco aberto. E aí é dele que a gente vai falar na resolução 18. Executar demais atribuições determinadas pelo controlador. Não tem nada mais aberto do que isso, né? Ou seja, ele é meu chefe, ele mandou, o que são demais atribuições determinadas pelo controlador? Tem uma dica aqui, se está falando de controlador, está muito fechado aí a questão das atividades como tratamento de dados, né? Ou estabelecidas em normas complementares. E aí nós entramos em 2 pontos. Normas complementares, resolução 18, né? Que é o que vem o parágrafo 3º dizendo para a gente que a autoridade poderá estabelecer normas complementares. E é isso que ela faz, né? E o que ela faz? Ela publica a resolução 18, que é uma regulamentação específica para o estabelecimento de normas sobre
indicação, definição, atribuições e atuação do encarregado. Veja que existem 4 grandes objetivos na Resolução 18. Como indicar, como definir, o que o encarregado faz e qual a atuação dele. O objetivo é garantir sempre uma maior transparência com os titulares de dados. E a gente entra aqui em aspectos mais simples, né? Por exemplo, indicação e formalização, requisitos. O encarregado tem que ser indicado, né? O artigo 41 fala da indicação. O que a Resolução 18 fala? Tem que ser por ato formal. Ah, João, então tem que ter um termo de nomeação? Tem. Tem que ser por ato formal. E é importante que a gente se preocupe com isso, porque a autoridade poderá requisitar a apresentação da nomeação. E aí, quando a autoridade requisitar a apresentação da nomeação, não vai ficar bom você apresentar com data de hoje o documento, né? Vai parecer um pouco de descaso, né? Um ponto sobre essa indicação é que, para órgãos públicos, como hospitais públicos, por exemplo, a indicação tem que ser no Diário Oficial, tá? Então, tem que ser em registro oficial, né? Isso é importantíssimo. E deve existir um substituto. A gente vai falar sobre ele também, que é esse cara aqui, tá? Como assim substituto? Já não estava difícil, né, Mário, indicar um encarregado, tem que indicar um encarregado e um substituto? Sim. Esse substituto, ele tem duas... Na verdade, ele tem uma função, né? Mas ele vai aparecer em 2 grandes momentos. Na ausência, né? Na vaga, férias, dispensa, seja o motivo que for, do encarregado, ou nas situações em que o encarregado se declarar, e isso é importante, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, impedido por conflito de interesse. E isso é muito legal. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre esse cara, porque nós não criamos uma regra para conflito de interesse, mas uma declaração de conflito de interesse. Então, é importante, sim, ter um substituto e ele tem que estar previsto, né, para que ele possa dar continuidade ali aos trabalhos do encarregado. Antes de falar do conflito de interesse, que é fundamental para mim, é legal a gente falar o seguinte: quais são as atribuições do encarregado, né? Receber e esclarecer solicitações sobre acesso, correção de dados, portabilidade, excesso de uso, revogação de consentimento, né? Então, isso é importante. Um exemplo, portabilidade, uma cópia de prontuário. João, mas a cópia de prontuário, ela é regulada lá na resolução 1831, que cuida, 1821, né? Que cuida da figura do prontuário. Nós temos uma comissão permanente, né, de revisão de prontuário, nós temos uma equipe de SAMI já preparada. Sim, isso é importante. Nesse contexto, nós vamos inserir o encarregado para que ele possa fazer uma verificação, uma análise desse processo e sugerir, se for o caso, oportunidade de melhoria aí, porque a privacidade, o cuidado passa pela gestão dele agora. Então, ele não é homologador do processo, mas ele é parte do processo, né? Outro cenário, que é a atribuição prevista aí na Resolução 18, facilitar as auditorias da ANPD e responder notificações. Isso já estava um pouco previsto no 41, mas a ANPD, ela traz isso como um item destacado na resolução, ser um facilitador de auditorias. Então, quando nós temos um vazamento de dados, quando nós temos uma denúncia, quando nós temos um cenário em que, eventualmente, haja risco ou potencial dano relevante para os titulares, é pelo encarregado que vai se dar essa comunicação, tá? Capacitação e preparação de pessoas, né? O desenvolvimento do ambiente interno, o desenvolvimento corporativo para treinamento, não só um board, aqui outro puxãozinho de orelha, né? Muitas empresas têm feito o quê? Tem trazido a figura do treinamento na introdução. E aí, o que você faz? Você contrata, pede o cara para assinar um termo de confidencialidade, uma ciência de política, um NDA, que ele faz um treinamento de proteção e privacidade de dados, e aí você solta ele no mundo dentro do hospital. Tá tudo bem? Não, tá tudo errado. Por quê? Não pode ser assim.
eu preciso de treinamentos regulares, até porque há um risco muito grande daquele treinamento pontual ser considerado até inválido pelo momento que ele foi feito, né? Não se pode esperar que alguém, no momento de início de trabalho, absorva tudo. Isso tem que ser colocado também depois como reforços para que a gente possa garantir que houve ali tempo para ele maturar. Orientações de políticas, normas, procedimentos, instruções de trabalho. Isso é legal que a gente consiga entender. Então, é responsabilidade do encarregado manter essa atualização. Mutatis mutandis, pessoal, assim como é responsabilidade pessoal da segurança do trabalho, manter os treinamentos ali sobre o uso de EPIs, sobre comportamento seguro, sobre medição ali no PCMSO, no PPRA, acerca do ambiente de trabalho. O encarregado vai fazer algo semelhante, tá? Ele vai trazer essa gestão. E as medidas de proteção e privacidade de dados, em especial dados sensíveis pela volumetria na saúde, são responsabilidade do encarregado. João, você está dizendo que o encarregado tem que ir lá e colocar um SOC, um NOC, um DLP, um Data Scope. Não, nada disso. O encarregado ele precisa dar a mão para o chefe de segurança, dar a mão para o administrador e falar assim, vamos bater um papo sobre privacidade e proteção, vamos tentar entender como que a gente está, como que está o nosso programa de gestão, quais foram as últimas auditorias, quais foram os últimos pentests, qual o nosso modelo e status de maturidade. E a partir daí, cria-se um plano de ação com orientação conjunta em que o encarregado participa, dando opiniões, emitindo o seu cenário. Então, o encarregado é alguém ativo dentro da instituição. E por que é importante a gente falar sobre isso, né? Porque esse ativo tem a ver com participativo, né? Ele participa do negócio, não pode ser alguém que só foi nomeado e está lá para ver o que vai acontecer, né? Então tem que ser alguém que participe, alguém que esteja dentro, inserido, que provoque. Isso é importante. Um outro ponto, e isso é novidade, que a Resolução 18 trouxe para a gente, é o cenário do conflito de interesse. O cenário do conflito de interesse, ele já era previsto no regulamento, já é previsto no regulamento europeu, por óbvio, e nós temos uma instrução de trabalho, a 117 do governo federal, lá de 2019, 2020, se eu não me engano, 2019, em que já trazia claramente uma expectativa de conflito de interesse entre setor de tecnologia e DPO. A instrução de trabalho, não me recordo em detalhes dela, mas ela basicamente dizia o seguinte, se o DPO, se o chefe de segurança de tecnologia for indicado como DPO, há conflito de interesse, ele não deve ser indicado. Proibiu-se essa indicação, né? Porque entendeu-se ali que o DPO seria um apoio, um auditor, um contraponto, um orientador, um colaborador da área de segurança, ele não poderia ser subordinado a essa área, sob pena das suas decisões ou das suas opiniões estarem ali comprometidas, né? Mas até então, o que nós tínhamos era boas práticas e essa instrução de trabalho, né? Essa instrução normativa, até para ser mais preciso, que é a 117. O que vem agora, a Resolução 18 traz para a gente, né? Que o encarregado deve atuar com autonomia e sem influência, isso ele reforça, embora não está dito no 41, a melhor prática fala sobre isso. E aí a resolução, ela diz que em cenários objetivos de conflito de interesse, o encarregado deve se manifestar em conflito de interesse. Bem, a sugestão passa, então, por ter um encarregado muito sóbrio, porque se o fato que deu causa ao incidente de segurança tiver sido administrado pelo encarregado enquanto avaliação de impacto, e ele estiver em conflito de interesse e não tiver declarado esse conflito de interesse, a sanção da NPD, o processo fiscalizatório, vai passar por essa análise. Então, o que a lei diz? Ela não está dizendo que é proibido que o cara da segurança seja o cara do DPO. Ela está dizendo que o chefe de segurança pode ser encarregado? Pode. Mas nas ações que ele tiver que tomar decisão enquanto DPO, se existir conflito de interesse entre as duas funções, e exatamente este conflito ou essa ação
ela tiver um desdobramento negativo que trouxe um incidente de segurança, a sanção para o incidente, lá no artigo 52, ela será mais pesada, ela terá uma observação um pouco mais rígida, porque caberá ao encarregado, neste caso concreto, se declarar suspeito, né? Se declarar não isento, se declarar em conflito de interesse e não tomar aquela decisão, de repente o suplente ali dele tome essa decisão ou emita o seu parecer. Na prática, vamos ser prático, isso não vai acontecer. Na prática, o melhor é você não indicar um encarregado de proteção de dados que esteja em conflito de interesse. Trouxe um exemplo simples aqui, que é a figura do marketing. Então, você nomeou o responsável pela área de marketing como encarregado de proteção de dados. E aí ele quer fazer uma campanha, uma busca ativa, utilizando dados dos pacientes. Ele tem isenção para tomar essa decisão? É claro que não, gente. É claro que não. O cara do marketing, o responsável, a pessoa responsável pelo marketing, ela quer alcançar o maior número possível de pessoas, porque ela sabe que o trabalho dela é de resultado e é um funil. Ela precisa de muita gente na boca para poder ter uma conversão melhor. Então, quanto mais dados ela tiver para processar, ela vai querer processar logo. A avaliação dela estará em conflito o tempo todo para tomada de decisão, para uma avaliação de impacto, para uma avaliação de legítimo interesse, para uma tomada de decisão de melhor prática. Então, o que é interessante, né? A Marilene, muito boa tarde. Marilene de Paranaguá está aqui com a gente. O que é interessante da gente pensar? Escolha o encarregado. Por isso, tudo que nós vimos, um encarregado com experiência, escolha um encarregado que possa contribuir, mas deixe claro cenários de conflito de interesse, ou, se possível, contrate aí empresas, né, que tenham, né, essa condição. Eu hoje mesmo atuo como encarregado de proteção de dados, diversas empresas, né? A gente tem um escritório nesse sentido, exatamente para tirar a figura do conflito de interesse e contribuir com esse ambiente, tá? Fechou? Só para aproveitar, a gente está com um time bem legal assistindo aqui. Eu queria que vocês escrevessem aí pelo menos um sim, tá fazendo sentido. Só um oi para eu saber que vocês estão aqui. Coloca no chat para mim aí. Um sim, tá fazendo sentido, ok. Boa tarde, Weber. Legal, já vi que o Weber está aqui. Vamos lá, pessoal, só um sim, um oi para mim aí, só para eu passar para a resolução 19 nessa curva. Tá fazendo sentido? Tá legal? Vou começar a fazer chamada agora, hein? Ok? Coloquem para mim aí no chat. Bem, acho que vocês estão me ouvindo, né? Então tá muito bom. Pronto. Legal. Vamos avançando enquanto vocês colocam aí, vocês se manifestam. Sim, Maiana. Isso aí, pessoal, é legal, porque quando a gente está numa sala presencial, né? Eu vou lá, pego, sacudo a pessoa, né, André, Márcia, legal, Weber, legal, isso, tá fazendo sentido, muito bem. Eu vou lá, sacudo vocês, né, como diz o outro, Tânia, muito bom, e aí fica mais fácil. Agora, quando a gente está no online, é legal ter vocês aqui de vez em quando dando um oi aí, isso é bom, legal. Vi que a gente está aqui, Silvia, Adriana, Tânia, Aires, bacana. Bem, agora nós vamos falar sobre a resolução 19. Eu falo assim, João, mas a resolução de 18 era só isso? No final a gente tem um cenário para poder conversar ainda. Mas sim, né? Basicamente, o que a gente precisa entender sobre a resolução 18 para tomada de decisão, a gente falou. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a resolução 19, sobre transferência internacional de dados. Né? A crescente digitalização tem tornado o mundo cada vez menorzinho, né? A gente está todo dia muito próximo, né? Hoje aqui a gente tem uma prova disso, pela essa ferramenta maravilhosa que nós usamos aqui. Eu consigo integrar o Nordeste com o Sul, passando pelo Sudeste, um pouquinho de Centro-Oeste. Então, a gente tem aqui gente de todo lugar, né? Olha que mágico. Agora, imagina guardar esses dados, né? Guardar informações, guardar os dados dos nossos prontuários, os laudos, né? Os resultados, os nossos XML, as nossas integrações, os nossos dashboards de BI, né? Como que seria isso se não fosse a possibilidade de ter isso no mundo? Então, o uso cada vez mais dessa exploração internacional tem trazido para a gente a obrigação, enquanto nação, né? Especialmente porque a gente vai falar também de proteção do país, enquanto nação, a importância de proteger esses dados. Existem riscos
e esses riscos, eles colocam não só as pessoas, como a própria estrutura do governo, com algum cenário de problema, de preocupação. Falando das pessoas, o uso cada vez maior desses dados trazem aí a cenários de dificuldade. A gente já viu, não é à toa que nós temos o RIPA, que nós temos a legislação canadense, que nós temos o regulamento europeu, que nós temos aqui a LGPD, que exatamente cuida disso. E como a gente está cada vez mais transferindo dados entre países, é importante que isso esteja regulamentado. E onde que isso apareceu na nossa lei? Lá no artigo 33, no 34 e no 35, né? E depois, agora, no finalzinho de 2024, nós temos a nossa autoridade publicando a Resolução 19, trazendo alguns conceitos novos para a gente, para gerenciar esses riscos. E aí, da mesma forma, Gutenberg, que nós falamos sobre o artigo 41, eu quero rapidamente, né, falar aqui sobre a previsão da transferência internacional de dados na LGPD, né, na Lei 13.709. Então, ela aparece lá no capítulo 5, né, o capítulo da transferência internacional de dados, então, mais claro impossível, né? E o que ela diz para a gente? Lá no artigo, começa no 33. A transferência internacional de dados somente, lembra que eu falei que eu gosto de algumas expressões? Somente é permitida nos seguintes casos: para países que proporcionem grau de proteção adequado, quando o controlador oferecer, isso aqui é importante, ó, quando o controlador oferecer e comprovar garantias do cumprimento de princípios, né, na forma da lei, estabelecendo cláusulas contratuais específicas, isso aqui tem muito de Resolução 19, cláusulas padrão contratuais, isso aqui é 100% Resolução 19, e normas corporativas globais, isso aqui é 100% Resolução 19. Por que eu estou falando isso? Porque até então, nós trabalhamos, todo mundo, até a Resolução 19, trabalhou baseado nisso aqui. Primeira parte. Por quê? Porque a segunda parte não existia. Essa talvez seja o ponto mais importante do papo hoje. Todos os projetos de LGPD, dentro aí do cenário nacional, até 2024, trabalhou exclusivamente baseado no inciso 1 do artigo 33. E com algum grau de falta de cuidado, porque garantir que legislação internacional tenha o mesmo grau de proteção que a LGPD exigiria um conhecimento robusto de direito internacional, da lei do país destino, de tradução dessa lei. Também não sei bem se a gente fez isso com tanto esmero até aqui, não, né? Mas era onde a gente se apoiava. E aí veio agora a Resolução 19 e trata exatamente do inciso 2, né? O artigo 34, ele fala sobre o desdobramento do 1 do 33, né? Ensinando a gente a usar aquela primeira parte. Então, o nível de proteção de dados do país estrangeiro será avaliado pela autoridade nacional. Isso ainda não aconteceu. Nós ainda não temos uma lista de quais são os países que possuem essa legislação, está em construção. As normas gerais, setoriais, legislação em vigor no país destino ou organismo internacional será levada em consideração. A natureza dos dados, a observância de princípios gerais, medidas de segurança, garantias judiciais e outras circunstâncias. Pessoal, isso tudo aqui é independente de regulamentação. Nós não temos uma lista de quais são os países do inciso 1. E é por isso que eu disse que é um pouco contraditório, porque todo o nosso trabalho até hoje foi baseado nesse, mas nós não tínhamos ali essa lista. E o artigo 35, ele vem para falar de como será a Resolução 19. Então, lá em agosto de 18, quando foi publicada a LGPD, nós já tínhamos a definição de o que eram cláusulas padrão contratuais, né? E como que isso ia funcionar. E aí a norma, ela trouxe 3 cenários para a gente. As normas, as cláusulas padrão, as normas corporativas e a possibilidade da empresa ou do organismo criar o seu próprio clausulado. E é isso que a gente tinha até então. E aí vem a Resolução 19, né? A Resolução 19 veio para dizer o seguinte:
a partir de agora, nós estamos regulamentando a transferência internacional de dados no Brasil, né? Com o objetivo de ter um padrão claro e seguro para as transferências. É interessante que a gente fala em claro e seguro, mas ainda tem alguns pontinhos para melhorar, a gente vai ver isso no nosso papo aqui, tá? O que é interessante? Essa resolução, ela trouxe, embora ela não tenha trazido a lista dos países, ela trouxe as cláusulas padrão contratuais. E essas cláusulas, elas já favorecem muito, a gente vai falar mais sobre ela, essa tomada de decisão, porque mesmo sem a lista, eu posso trazer as cláusulas para o meu contrato e a partir daí eu estou seguro pela responsabilidade entre controladores, co-controladores e operadores, né? O artigo 3º da resolução, ele começa com alguns conceitos, né? Assim como o artigo 5º da LGPD tem alguns conceitos, o artigo 3º ele traz alguns conceitos. E o primeiro conceito que eu quero desdobrar com vocês aqui é o conceito da transferência. O que é, né? O que é uma transferência para a resolução 19? É uma operação de tratamento por meio da qual um agente de tratamento, aí eu tenho que voltar lá no artigo 5º da 13.709 entender o que é agente, ou seja, controlador ou operador. Então, ele não está falando só do controlador, está falando também do operador. Quando esse agente transmite, compartilha ou disponibiliza acesso. Veja, não é só transmissão quando eu permito, quando eu envio, não é só compartilhamento quando eu copio, mas também quando eu disponibilizo acesso para outro agente de tratamento, tá? Então, entender esse conceito aqui é um conceito novo. Deixa eu ver aqui que a Silvia colocou um comentário. Ela colocou assim, o que apresentar para compor as normas corporativas globais e como solicitar a aprovação da NPD? Ótima pergunta, Silvia, porque hoje o que nós temos são cláusulas padrão e a NPD, ela abriu, a partir da resolução 19, a possibilidade de você encaminhar, e aí tem um portal para isso, de você encaminhar as suas cláusulas corporativas, as suas normas corporativas globais, para que ela avalie e faça esse processo de devolução. Eu ainda não vivi essa experiência, até pelo momento que a gente está, então eu não tenho informações de tempo, mas não acredito que isso esteja funcionando com agilidade pelo tamanho da tá? Ainda, né? E aí você trouxe, acredito que muitas empresas multinacionais precisarão oficializar essas BCRs. Sim. O que tem acontecido? As empresas grandonas, né, essas multinacionais, elas têm tomado duas medidas. Elas já têm se manifestado junto à autoridade para a criação do seu ambiente, e paralelo, o que eu tenho recebido muito são aditivos de contrato com as cláusulas padrão. Essa tem sido uma medida bem comum. Uma vez que já está publicada as cláusulas, tem sido uma medida muito comum trazer essas cláusulas para dentro do ambiente do contrato. O pessoal já tem feito isso. Tem partido das multinacionais. Nas últimas 3 semanas, a gente deve ter passado aí por uns 20 aditivos que trouxeram exatamente as cláusulas ali, porque elas já estão aprovadas, né? Então, a gente não tem uma discussão com relação a elas. Muito bom. Pessoal, às vezes eu estou comentando aqui, eu estou comentando a posição colocada no chat, tá? Então, se vocês têm alguma dúvida, vão lá no chat, vamos conversando por ali também, tá? Até para entender a pergunta, como que a Silvia trouxe esse comentário aqui para a gente, né? Diretrizes para a transferência. Olha que interessante. A intenção é uma proteção contínua desses dados. O que traz o artigo 4º da resolução? Cabe ao controlador. E aí, veja, embora a transferência possa ser feita pelo agente operador, caberá ao controlador verificar, nos termos da LGPD e da Resolução 19, se a operação de tratamento se caracteriza como transferência ou não, daí as cláusulas que a gente falava há pouco, né? A importância de entender se caracteriza ou não, se submete à legislação ou não, e se está amparada nas hipóteses de tratamento e mecanismo de transferência válido, que são as cláusulas padrão agora, ou as normas, né? Os BCGs. Existem 2 expressões na resolução que a gente precisa falar dela, que é simples e interoperável.
Olha só, o conceito de procedimento simples e interoperável trazido na resolução 19, quando ele fala aqui, ó, as transferências devem ser realizadas por meio de procedimentos simples e interoperáveis que sejam compatíveis com boas práticas internacionais e promovam o livre fluxo de dados. Então, a gente pode estar falando de um HL7, por exemplo, de um protocolo internacional? Podemos, só que nós estamos falando de interoperabilidade. E a simplicidade é de fácil compreensão e implementação. A intenção é garantir que haja uma transparência no processo de transferência internacional e que isso seja auditável, seja simples, seja fácil da gente cuidar. E que haja segurança, por isso a interoperabilidade, para que eu consiga acompanhar os dois caminhos, ida e volta, né? A intenção sempre é harmonizar a gestão dessa troca, né? Para que esse fluxo transfronteiriço não possa ser só one way. Eu mando, mas de lá para cá eu já não recebo de volta, porque ele se corrompe ou ele se criptografa de uma forma que eu não consigo pegar. Então, a ideia é que a gente consiga fazer isso de forma simples e interoperável. Existem hoje protocolos bem interessantes para isso. E o encarregado, ele deverá estar atento a isso para garantir ali no seu TIA, a gente vai falar de TIA daqui a pouco, para garantir no TIA que isso aconteça, né? Tanto a simplicidade quanto a interoperabilidade. Nós temos uma pergunta aqui do Weber. Gente, eu estou deixando de usar um recurso, né? Desculpa, ó. A pergunta dele é: como a LGPD afeta a coleta de dados para a IA e quais cuidados garantem a conformidade sem limitar a inovação? A sua pergunta é ótima, não podia ser mais pertinente, Weber. Ou Weber, né? Não sei a pronúncia exatamente. Me desculpe. A sua pergunta ela é muito pertinente. Primeiro que a evolução tecnológica é fundamento da lei. Então, quando nós olhamos para o artigo 2º da LGPD, desenvolvimento tecnológico é fundamento da lei. A LGPD não tem e nunca terá como objetivo criar um embaraço para a evolução tecnológica. Mas há que se ter cuidado, né? Como encarregado de proteção de dados, e por isso que eu quis falar da resolução 18 antes, na hora de incorporar tecnologias no seu hospital, na sua clínica. Por quê? Se for uma tecnologia inovadora, experimental, que está treinando uma IA, está treinando com quais dados, com qual grau de transparência para o seu titular, com qual grau de segurança, esses dados eles são anonimizados ou não, é possível fazer esse treinamento ou não. Essa tomada de decisão, Weber, ela passa pela lei, né? A LGPD, quando a gente tem uma leitura ali do artigo 6º em especial, ela fala sobre um tratamento com uma finalidade específica, necessário, adequado, com qualidade de dados, com transparência, responsabilização, com segurança, com prevenção. Isso tudo tem que ser acompanhado, essa leitura, acompanhado da autodeterminação informativa, do respeito ao tratamento de dados. Afinal de contas, a clareza que a LGPD quer dar para o seu hospital é: os dados são do paciente, os dados são do funcionário, os dados não são do hospital. E se ele tem ou tenciona a utilizar esses dados para alguma outra finalidade, que ele identifique a melhor forma de fazer isso com segurança e regularidade. Não está dizendo que ele não faça, mas que ele tenha cuidado ao fazer, observando aquilo que a lei manda, né? É esse o cuidado que a norma pede. Ela não está dizendo não faça. Então, eu não vejo nada na LGPD que impeça a IA. Eu vejo na IA, a depender da tecnologia que você estiver usando, a depender do fornecedor, a depender de quais tipos de dados, de como você está treinando, a depender do algoritmo e da finalidade, eu vejo na IA uma oportunidade para o encarregado dizer não para a IA, mas não para ela enquanto inovação, não para ela enquanto forma, para que ela possa se ajustar e entregar esse caminho aí, tá? E aí tem uma outra pergunta que você me faz aqui, que é: como garantir a conformidade sem limitar a inovação? É exatamente isso que eu disse. O papel do DPO, e a isenção dele é importante, não é um papel de dizer pode, é um papel de dizer há riscos, há oportunidades, há ameaças, e nós precisamos entender cada uma delas. Eu já vivi experiências de diretores de hospital quererem comprar uma tecnologia só porque viu numa feira.
E aí, quando você vai analisar aspectos técnicos, é inovador, ninguém usa, não tem experiência, é experimental. Isso pode trazer risco para a instituição, né? Então, o papel do encarregado não é dizer sim ou não. O papel do encarregado é guiar a direção para a melhor tomada de decisão daquilo que é responsabilidade. Mas legal que fez sentido para você aí, né? Legal. Muito bom, gente. Papo sempre muito bom. Então, o que a resolução define ainda? Além de fácil e interoperável, né? Ela vai trazer para a gente um conceito de exportador e importador. Então, nós falamos de conceitos de transferência, nós falamos de simplicidade, interoperabilidade e agora exportador. Exportador é o agente que transfere. E importador é o agente que recebe lá fora. Então, quando eu estou mandando para fora, ele é importador de dados. O que é importante saber? Ele tem responsabilidade. Ele participa desse processo e ele é agente de tratamento de dados, né? Uma coisa que nós não podemos esquecer é que o controlador, ele continua como principal responsável pelo tratamento de dados. Então, é do controlador por quem? Pelo DPO. Então, é do controlador quem? O DPO, a equipe, né? Então, mais plus aqui, mais todo mundo, né? A equipe, a capacidade de verificar a adequação do país destinatário, as garantias, as cláusulas contratuais e o respeito à finalidade e à necessidade, que eu disse agora aqui na pergunta do Weber, né? Então, é importante a gente poder olhar para esse cenário, né? O que é legal a gente pensar? Quais as hipóteses legais e mecanismos de transferência de dados? O que o artigo 9º da resolução traz? A transferência internacional de dados somente pode ser realizada para atender propósito legítimo, específico, explícitos e informados ao titular. Eu quero um destaque para vocês aqui do e informados ao titular, porque tem a ver com o que a gente conversava agora com o Weber. Pessoal, nós não estamos dizendo e com consentimento do titular. Nós estamos falando aqui do princípio da transparência. Informados ao titular, tá? O que é importante pensar? Amparada em uma das hipóteses legais do artigo 7º ou do 11, óbvio, tem que ter uma base legal, né? E isso aqui é legal. Tem um monte de e nessa lei que eu quero que vocês percebam. Então, a transferência internacional de dados, ela pode ser realizada para atender propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados. Observando as hipóteses de tratamento do artigo 7º e 11, e eu quero que vocês peguem esse e aqui do final do inciso 1. E um dos seguintes mecanismos. Para país ou organismos que proporcionem grau de proteção de dados adequados previstos na LGPD e em normas complementares. Então, se tiver hipótese legal, legítimo, específico, explícito, informado ao titular, e tiver na lista de países, pode. Se for legítimo, específico, explícito, informado ao titular, e tiver cláusulas contratuais padrão, ou, né, como a Silvia disse, normas corporativas globais ou cláusulas contratuais específicas, pode. Ou nas hipóteses previstas no próprio inciso 2, que é desdobramento do que a gente está dizendo ali, do artigo 33, né? Detalhe, a transferência internacional de dados deve ser o mínimo necessário para o alcance da finalidade. Pessoal, o tratamento mínimo, ele aparece de uma forma muito objetiva no artigo 9º da resolução 19, tá? As decisões de adequação, elas são emitidas pela autoridade, a autoridade é quem vai reconhecer se o país possui ou não possui nível de proteção, essa lista não saiu, e essas decisões é que vão permitir que as transferências sejam feitas sem garantias adicionais. Nós não temos essa lista ainda, tá? Nós não temos. Falando de cláusulas padrão contratual, é um conjunto de termos aprovados para a NPD e que você pode adotar como padrão no seu contrato, com uma condição: a adoção é obrigatória e sem alteração de texto. Mas eu entendo que essa vírgula está fora do lugar. Não pode alterar o texto, tá? É cláusulas contratual padrão, tá bom? Cláusulas contratual padrão ou cláusulas padrão contratuais. Vamos ver o que a Silvia trouxe para a gente aqui. Ela colocou para a gente aqui, ó. Com a definição dos países com grau de proteção adequado,
Não consta na agência, creio que não teremos isso tão cedo. De fato, a resolução 23, que saiu ontem ou hoje, eu estou na dúvida, a Silvia está chamando a atenção bem legal. Ela traz a agenda regulatória 25 e 26. E, de fato, não há essa previsão lá. Mas eu entendo, Silvia, que vai ser desdobramento da própria resolução 19. Não vai vir como regulatório, vai vir como uma publicação, tá? E eu espero, acredito muito fortemente que venha ainda em 2025. Não acredito que vai ficar para um 27, 28, não, tá? Mas é muito uma opinião minha. A agenda regulatória, ela não traz todo o detalhamento daquilo que pode ser uma publicação que não é mais uma tomada de subsídio, né? Não vai exigir mais uma participação popular, é só um texto. Acho que vai passar por aí, tá? Acho mesmo que vai passar por aí. De outro lado, nós temos as tais BCRs, as normas corporativas globais, que a Silvia até citou aqui já. O que elas são? Elas são mecanismos que permitem a transferência dentro de um grupo de empresas. Ou seja, pessoal, vocês têm ali um grupo multinacional que tem empresas em vários países diferentes e entre elas, né, entre essas empresas podem existir ali um único programa de governança que trabalhe, que preveja a troca de informações, né? Então, quem vai aprovar essas normas é a ANPD, e aí, como eu respondi para a Silvia mais cedo, eu acredito fortemente que a ANPD ela vai construir um ambiente ainda para poder compor isso. Não acredito que essas normas sejam avaliadas com agilidade, mas já há um espaço para que as empresas possam entender, que é o SEI, né, que na sequência veio a publicação da resolução 17, né, ela até tinha vindo antes, ali que é o sistema o sistema eletrônico de informações da ANPD está na resolução 17. Então o SEI ele permite aí esse trabalho, né, as empresas postarem ali as suas BCRs pedindo a aprovação da ANPD. Só não tem informação aqui de tempo hoje, posso até fazer uma pesquisa sobre isso para entender, tá? Outro ponto importantíssimo que eu quero destacar é a transparência. Como tudo na LGPD, a autodeterminação informativa, a participação do titular de dados, afinal de contas, ele é o dono do dado, né? E aí tem muito do que o Weber perguntou, é fundamental. Então, a gente vai ter aqui que lembrar sempre que não se trata de pedir o consentimento do titular, mas com certeza se trata de ter um titular informado sobre a finalidade do tratamento dos dados, as medidas de segurança, dar a ele esse direito à informação. Se a gente fosse olhar a rigor, era desnecessário que a resolução 19 falasse disso. Mas como as empresas ainda não fazem, né? Elas ainda não olham para o artigo 2º, elas ainda não olham para o artigo 9º, elas ainda não olham para o artigo 18, né? É fundamental esse trabalho que a ANPD fez de trazer a transparência, o princípio da transparência forte na resolução 19. E aí a gente tem isso, essa presença bem legal, é importante a gente falar. Exportadores e importadores, pela resolução, são solidários, né? Então, se houver, ou quando houver dano aos titulares, e observar que as obrigações de proteção de dados não foram cumpridas, a solidariedade está prevista. Contudo, é importantíssimo um contrato bem amarrado, medidas de segurança eficazes antes da transferência ocorrer. Pessoal, por favor, uso de tecnologia inovadora não dá para testar e depois ver se é seguro. Por isso que a lei traz figuras como avaliação de impacto, avaliação de legítimo interesse, roupa, plano de governança, a figura do encarregado. Então, é uma questão de disciplina. Vamos usar uma ferramenta nova, calma. Vamos testar essa ferramenta, vamos verificar o contrato, a responsabilidade, né? Eu sei que nós somos muito tentados a usar ferramentas de inteligência artificial que leem documentos em PDF, que inferem informações, que tomam decisão, mas vamos tomar cuidado qual a informação que a gente está colocando lá para a gente não correr esses riscos, tá? Incidentes de segurança que tenham como fonte transferência internacional, o prazo máximo para apresentação do CIS, do Comunicado de Incidente de Segurança, pelo menos o preliminar,
é de 3 dias, tá? Isso é importante, tem que acontecer e tem que observar a resolução 15, né? O que é importante a gente pensar? A LGPD se aplica sempre que uma operação de tratamento de dados envolvendo indivíduos no Brasil, mesmo que a coleta for no exterior. Então, essa figura da extraterritorialidade, ela é importante da gente entender que, mas eu não coletei no Brasil, é dado de um indivíduo no Brasil, é importante que você entenda que a LGPD se aplica, tá? Bem, para fechar o nosso papo aqui, né? Eu combinei aqui 1 hora e meia, mais ou menos, para fechar o nosso papo. Por que isso é importante na saúde? Por que é importante? Porque nós temos volumetria, sensibilidade, uma necessidade de incorporar tecnologia, né? A ZE promoveu aí no último mês um evento maravilhoso sobre infraestrutura na saúde, e a gente falou lá muito sobre inteligência artificial, o Weber trouxe aqui. Então, nós precisamos incorporar tecnologia para melhorar a nossa eficiência, obviamente melhorar a nossa eficácia, melhorar o nosso resultado de saúde, mas também melhorar o nosso resultado de gestão, né? A nossa capacidade de nos manter vivo. Então, a saúde, ela precisa incorporar tecnologia e tem feito isso cada vez mais. Só que cada vez mais ela faz isso, então isso é importante que a gente discuta transferência internacional. E a figura da sensibilidade dos dados, do risco desses dados, dos interesses da indústria de desenvolvimento de software, de equipamento, da indústria farmacêutica, da indústria médica, em ter essas informações para, às vezes, criar um ambiente de gestão positivo. Em outra medida, eventualmente seguradoras, prestadores de serviço, operadoras de plano de saúde, terem ali dados para negar um atendimento, para ser uma ação discriminatória. Então, aqui sem condenar ninguém, só estou dando exemplos de uso. Então, como a saúde é quem detém esses dados, cuidar disso, ter um encarregado bem preparado, ter uma visão sobre transferência internacional é fundamental. E aí, pessoal, nesse sentido, eu, já encaminhando aqui, sou muito grato por ter oportunidade de trazer assuntos como esses, né, aqui com vocês, para a gente pelo menos levantar a poeira e começar a falar disso, entendendo que conhecimento é diferencial competitivo. Então, cada um daqueles que estiveram presentes aqui hoje já tem um argumento para trabalhar na sua empresa a figura do encarregado, para discutir a figura da inteligência artificial, da troca de informações com outros países, do ambiente de segurança e de como que a gente guarda. A regulamentação, ela até contínua, né? Nós começamos o ano discutindo a resolução 4 do ano passado, e vamos terminar o ano discutindo as resoluções 15, 17, 18, 19, 20, 23, e queira Deus, a NPD gosta de fazer umas surpresas aí no final do ano, né? Queira Deus, a gente tem aí mais algumas regulamentações também, tá? Eu quero aproveitar para chamar aqui para a sala o meu amigo Geandro, né? E ele vai falar com vocês um pouquinho sobre um material que a gente tem já aí. Hoje foi uma pitadinha, mas a ideia é que a gente tenha um encontro um pouco mais detalhado, com documentos, com modelos, com entregas, mas deixa o Geandro falar um pouquinho com vocês aí sobre esse trabalho, Geandro. Perfeito, perfeito, João. Muitíssimo obrigado aí por explanar aí de forma tão lúcida, de forma tão direta, esses artigos 18, essas resoluções 18 e 19, que são importantíssimas aí para o cenário da LGPD na área da saúde. A gente, como a ZEB e UCAS, que é a Universidade Corporativa da ZEB, a gente tem uma preocupação muito grande com essa formação de profissionais, um direcionamento muito claro de que a gente tem um papel de desenvolver habilidades, competências e determinar aí o que é necessário para que as instituições de saúde possam estar seguras em relação à formação da absorção e proteção das informações, né? E as resoluções 18 e 19 vêm justamente aí para nos dar aí um cenário extremamente atual sobre isso. E falando com todos vocês,
em relação ao que a gente está trazendo aí, a gente traz uma proposta aí de atualização na LGPD, onde a gente vai aprofundar todo esse processo que envolve as resoluções 18, 19, enfim, falar quais são os impactos que a gente falou de forma mais simples aqui, mas a gente vai entrar, vai sair da verticalidade e da horizontalidade, vai entrar na verticalidade, falando profundamente sobre todo esse processo que envolve aí a implantação dessas atualizações dentro do cenário das instituições de saúde. E a gente vai fazer isso no dia 31 de janeiro e no dia 1º de fevereiro, onde a gente tem um curso direcionado somente para isso, para falar profundamente e desenvolver as habilidades necessárias para que vocês possam proteger os dados dos seus clientes dentro das instituições de saúde. A gente vai estar aí trazendo esse curso junto com o João, né? O João vai estar aí, o nosso facilitador nesse curso. O curso já está disponibilizado aí em nosso site da ASEB, está pronto para você fazer a inscrição, e a gente traz aí para vocês uma promoção que é exclusiva para quem participa dessa live aqui conosco. A gente está dando aí 10% de desconto no curso que hoje está no valor de R$ 260. Então, quem está participando aí dessa nossa live tem 10%, tem um direito de 10% de desconto, onde o curso sai de R$ 260 e passa a custar R$ 234 para quem não é associado. Por que eu estou falando isso, João? Porque a gente tem uma promoção exclusiva para quem é associado. O nosso associado da ASEB, ele tem um desconto acumulativo, ou seja, ele já tem 20% de desconto em qualquer curso do nosso portfólio, e a gente está dando mais 10% acumulativo. Então, ele passa a ter 30% de desconto nesse curso, que a gente vai ofertar no dia 31 de janeiro, iniciar no dia 31 de janeiro, onde ele pagará somente R$ 182 para desenvolver as habilidades aí necessárias com você, que é claramente, para mim, o maior profissional que existe hoje a nível Brasil em se tratando de DPO. E não só de DPO, mas também da LGPD de forma geral, consultor em muitas instituições de saúde, né? E ter esse tratamento dessas informações com o melhor profissional, pagando apenas 182 para associado ou 234 para não associado, é realmente um diferencial que a UCAS está trazendo em 2025, que eu tenho certeza que vai ser muito importante aí para todas as instituições de saúde, que não só aqui da Bahia, mas também do Brasil, para que a gente possa aí fazer jus ao nosso propósito, que é desenvolver aí o que é necessário em competências de gestão na área de saúde. Tá sem som, João. Agora sim, voltou. Fantástico, Jandro. Gente, só a UCAS e a Zé para poder fazer isso para a gente, isso é muito bacana. O pessoal está colocando aqui, a Adriana está tentando se inscrever, ela disse que está levando para um outro curso. Adriana, eu mesmo faço contato com você junto com o Jandro aqui para a gente poder entender o que pode ter acontecido, fique tranquilo. Bem, é isso, né? Eu havia me comprometido aí da gente ter um bate-papo sobre as resoluções. Acabou que eu falo muito, né, Jean? Então, o pessoal falou assim, olha, vamos aqui só para uma palhinha, a gente acaba falando bastante, mas a intenção era provocar todos vocês sobre o momento das resoluções, a importância de trazer essa preocupação para dentro de casa, né, para os nossos hospitais, para as nossas empresas, para que a gente possa estar cada vez mais seguro. Então, eu quero aqui mais uma vez agradecer a Zeb, na pessoa da Maísa e do Mauro, a UCAS, o Jean, do Sandoval, que está aqui com a gente, mas especialmente a todos vocês que estiveram conosco aqui. Eu vou deixar o Jean fazer o fechamento e a gente se vê muito em breve, pessoal. Muito em breve mesmo, no dia 31 de janeiro, lá na sala de cursos corporativos, lá na Universidade da Zeb, na UCAS, tá bom? Um abraço para vocês, Jean, a sala é sua. Fique bem, pessoal. Um abraço, até mais. Muitíssimo obrigado, João.
Quero agradecer a sua participação conosco, convidar a todos a conhecer o portfólio da UCAS. Estaremos lançando aí até o término de dezembro o portfólio de cursos do ano de 2025 inteiro. Então, se vocês visitarem aí no final de dezembro, início de janeiro, o nosso site, vão ter aí o acesso às datas de todos os cursos para que vocês possam se programar com antecedência dentro do nosso cronograma, tá bom? De antemão, muitíssimo obrigado pela participação de todos. Estaremos aí à disposição de vocês para tirarem quaisquer dúvidas. Entrem no site da gente, conheçam a ZEB, conheçam a UCAS, conheçam o que a gente tem a oferecer para as instituições de saúde de vocês e espero vê-los em breve em alguns dos nossos cursos ofertados em 2025. Um excelente final de ano e que o 2025 seja muito próspero para toda a área da saúde. Tchau, tchau.